Só o que a gente viu no domingo passado? A gente viu o capítulo 3 inteiro domingo passado. O que acontece no capítulo 3? Jonas responde ao chamado de Deus. A gente pode reparar no livro de Jonas que há quase que um espelhamento entre os dois primeiros capítulos e os dois últimos. Então a gente vê acontecendo no capítulo 1, Deus comissionando, Jonas respondendo e Deus reagindo. E a gente vê no capítulo 3, de novo, Deus comissionando, Jonas respondendo e Deus reagindo. E qual é a reação de Deus? É converter aquele povo, é fazer com que aquele povo mau se tornasse um povo arrependido. E Deus volta atrás da punição que havia prometido àquele povo. E hoje a gente vai chegar no capítulo 4, que tem a reação de Jonas, que é o que a gente vê no capítulo 2. Como é que Jonas reage ao que Deus faz no capítulo 1? A gente vê no capítulo 2. Jonas orando, fazendo uma ação de graças por Deus tê-lo salvado com um peixe. E agora a gente vai ver como é que Jonas reage, como Deus age no capítulo 3. Então, Jonas capítulo 4, versículos 1 a 5, essa vai ser a nossa leitura de hoje. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção e com fé, é sempre bom lembrarmos que esse é um texto escrito, inspirado pelo Espírito Santo, não só escrito por homens. E assim diz a palavra do Senhor. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar, Senhor, ilumina nossa mente, nosso coração, abre os nossos ouvidos, faça com que nós possamos entender a tua Sagrada Escritura. Nós pedimos e já te agradecemos com fé, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o maior tribunal penal da história moderna aconteceu em 1946, em Nuremberg. A gente do direito estuda bastante, né? Porque são proibidos tribunais de exceção. O que são tribunais de exceção? Tribunais que são feitos para julgar o crime. Qual é a regra? O crime tem que acontecer e antes do crime ter acontecido já tem que estar definido qual é a lei que vai julgar aquele crime e qual é o tribunal que vai julgar aquele crime. Isso já deve ser definido de antes. Mas, em Nuremberg, teve um tribunal de exceção, um tribunal que foi formado para julgar aqueles crimes. E aí, pelo ano 1946, vocês conseguem pensar em quais crimes foram esses? Segunda Guerra Mundial, exatamente. Os chefes, os líderes nazistas foram julgados nesse tribunal em Nuremberg. E no dia 16 de outubro daquele ano, na madrugada daquele dia, no corredor da morte, no prédio onde estavam os presos que estavam no corredor da morte, foram julgados por aquele tribunal. Tinha ali um pastor luterano. O nome dele era Henry Garrick. E ele andava por aquele corredor. Ele estava visitando a sua congregação. A congregação dele eram aqueles homens presos no corredor da morte. E os homens da sua congregação estavam todos prestes a serem enforcados. Porque eles cometeram os piores crimes que o mundo moderno já viu contra a humanidade. Eles eram do alto escalão da Alemanha nazista. E aquele pastor foi até a forca com cada um daqueles homens. Tem um homem que talvez o nome vocês pensem assim, não, eu já ouvi falar desse nome em algum lugar. O nome é o seguinte, é Joachim von Ribbentrop. Talvez venha uma memória vaga de quem é. Já tem ouvido esse nome em algum livro de história, já leu em algum livro, já ouviu algum professor falar. Esse homem era o braço direito do Hitler para relações externas. Ele era tido como o capeta ali na Alemanha nazista. O pessoal dizia que ele era pior que o Hitler. Esse homem ouviu a pregação do evangelho e se arrependeu no corredor da morte. 8 homens, antes de a corda ser colocada em seus pescoços, eles confessaram seus pecados, arrependeram-se de seus pecados, professaram fé no sacrifício de Jesus e participaram da ceia com aquele pastor. Nem todos aceitaram, claro, como era de se esperar. Tem até um relato que esse pastor escreve que um dos
um dos que estavam no corredor da morte, ao ouvir o evangelho, zombou e se matou. De zombaria a pregação. Ele sabe que ia morrer já. Vou tirar onda desse pastor. Mas, uma verdade que nós temos que aceitar é que alguns homens se converteram. Alguns daqueles monstros encontraram salvação em Cristo Jesus. Isso revoltou muita gente, é claro, né? Quando esse pastor volta para os Estados Unidos, ele era americano, ele começou a receber dezenas de cartas, caixas cheias de cartas, de membros de comunidades cristãs esculhambando o pastor. Pastor, como é que pode? E aconteceu o que era justo, aqueles homens estavam indo para o inferno, pelo que fizeram. E o Senhor foi lá e pregou o evangelho. Tanta coisa melhor para se fazer. O mundo não suportava a ideia de que teria que dividir o céu com alguém que foi do alto escalão do Partido Nazista. Vários Jonas, no século XX, mandando cartas para aquele pastor. Porque talvez o tipo mais próximo, né, a ideia mais próxima que a gente possa ter do que era o Império Assírio seja justamente olhar para a Alemanha nazista. Porque nós vimos, na semana passada, um avivamento histórico. Nós vimos Nínive se convertendo, o rei de Nínive se convertendo. Se a gente fosse trazer isso para o século XX, seria um avivamento na Alemanha nazista. Hitler se convertendo, virando crente. Felizmente, nós não vimos isso, né? Mas em Nínive, pessoas se arrependeram. Deus salvou essas pessoas. Imaginem, meus irmãos, países ditatoriais, países assassinos se convertendo para o Senhor. Foi o que ocorreu em Nínive. E o profeta, cuja pregação resultou nisso, que é Jonas, ficou enfurecido. E no fim das contas, dá para entender, né? Porque tente se colocar no lugar de Jonas, né? Vamos voltar para o século XX de novo. Imagine que vocês vão participar desse processo que aconteceu no tribunal de Nuremberg. Ninguém aqui ia querer ser advogado. Ninguém. A gente ia querer ser promotor. Porque ia ser muito legal. Olha o prazer de olhar para aqueles homens terríveis sentados na tribuna e dizer assim, ó, você... Aí você abre os tratados internacionais de direitos humanos. Fala, ó, você descumpriu isso, 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 isso e isso. E aí a gente vai exigir agora todo o rigor da lei para ser aplicado à sua vida, porque você fez isso aqui contra outras pessoas. Nós iríamos querer tratar aquelas pessoas com a desumanidade com a qual elas trataram os outros. Meus irmãos, a justiça dos homens fez o seu papel. Tá? Eles foram condenados. O problema é a gente querer aplicar essa lógica, a lógica do julgamento terreno, porque o julgamento terreno é assim, você fez, a culpa é sua, você tem que pagar. Mas a gente não pode aplicar essa lógica no tribunal de Deus, porque se assim o for, infelizmente, vamos nós e os nazistas para o inferno. Você fez, você tem culpa, vai ter que pagar. E Jonas quis aplicar essa lógica ao tribunal de Deus. É isso que a gente vê no capítulo 4. Ele queria Deus atuando não como o juiz que pode dar clemência, porque Deus é um juiz soberano que pode dar clemência por meio do sangue de Cristo. Que aí acaba nem sendo clemência, né? Porque alguém pagou. Mas Jonas queria ver Deus atuando como o acusador naquele processo. Ele queria que Deus não exercesse misericórdia. E ao ver esse justo juiz exercendo justiça e misericórdia, perdoando aquele povo, Jonas fica irado. E a ira que atinge Jonas, talvez ele mesmo esteja pensando que é uma ira santa, uma ira zelosa. Mas é uma ira diabólica. Essa ira aqui é a ira do diabo. É a ira de um acusador que não suporta ver o culpado sendo perdoado. Não suporta a graça do Senhor, porque ainda não conseguiu nem se ver como alvo daquela graça. Então, no versículo 5, Jonas sai da cidade, monta um camarote para assistir ali a destruição de Nínive. Ele ainda fica esperando. Será que Nínive vai ser destruída? Tomara que seja. Nós vamos olhar com mais atenção para o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Isso tudo deixou Jonas muito aborrecido e muito irado. São duas palavras utilizadas para definir o sentimento de Jonas aqui. A palavra que é traduzida por aborrecimento, né? Jonas ficou aborrecido.
É uma palavra que é um grande mal. É como se um grande mal tivesse acontecido a Jonas. É a mesma palavra que é usada no capítulo 3, versículo 10, para descrever o mal que Deus não quis trazer sobre Nínive. Então veja, a não condenação de Nínive, o mal que era a justiça de Deus pesando, aquele mal, por não ir a Nínive, foi causado a Jonas. Jonas estava sentindo no seu coração como se aquele mal tivesse ocorrendo a ele. É como se o perdão divino tivesse não só aborrecido, mas tivesse destruído Jonas. Jonas se sente destruído porque Deus perdoou Nínive. E o texto continua dizendo que ele ficou muito irado. É como se ele estivesse ardendo em chamas de raiva, de fúria. Jonas está fervendo de raiva porque Deus foi bom. Mas, meus irmãos, nós precisamos também ser aqui dispenseiros de misericórdia para com Jonas, né? Precisamos entender que nós, no lugar de Jonas, também nos iraríamos. Porque Nínive não era uma cidade qualquer. Como eu disse, o melhor tipo para descrever a cidade de Nínive hoje, ou melhor, na era moderna, seria a Alemanha nazista. Era o império mais cruel da antiguidade. A gente viu isso no primeiro sermão dessa série. Pessoal, era um império conhecido por empalar pessoas vivas, por decapitar reis e expor as cabeças desses reis em estacas. Além de queimar crianças vivas, né? Imaginem que os nazistas que comandavam os campos de concentração estivessem decididos a subjugar o povo brasileiro da mesma forma que fizeram com os judeus. Imaginem eles querendo vir aqui destruir as nossas casas, colocar-nos em campo de trabalho forçado e, por fim, em câmaras de gás ou em muros para sermos metralhados. Humanamente falando, Jonas tinha todos os motivos do mundo para odiar aquelas pessoas. A raiva dele faz sentido. Olhando com os nossos olhos, é uma raiva que faz sentido. Mas, meus irmãos, nós também precisamos lembrar que há um que é acusador por definição. Há alguém cujo maior desejo é ver a justiça de Deus esmagando a humanidade. Alguém que não quer espaço algum para misericórdia. Há alguém que vibra com a condenação e que odeia o arrependimento. Por definição, esse aqui é o diabo. O diabo odeia isso. Quando Jonas olha para uma cidade inteira chorando, se vestindo de pano de saco, clamando por perdão, em vez de se alegrar, ele treme de raiva. Ele mostra que o seu coração estava sintonizado na mesma frequência que o capeta. Eles estavam falando a mesma língua. Jonas está operando no espírito do acusador. Ele prefere ver o mundo queimar a ver o amor de Deus triunfando. Nós já vimos também que o nacionalismo de Jonas é um dos causadores da sua ira, mas eu queria um pouquinho mais além, porque a gente sempre chama isso de nacionalismo. E aí pode ter o risco da gente achar que ele é só um patriota que passou um pouquinho do ponto. Mas a gente pode evoluir um pouquinho e dizer que ele é, usar um termo bonito, ele é etnocentrista. Ele fala como se a etnia dele estivesse no centro, que fosse maior do que as outras. E a gente pode ir um pouquinho, ao meu ver, sem forçar a barra, ir um pouquinho mais além e dizer que essa ira de Jonas é uma ira racista. No mínimo, hoje, Jonas seria chamado de xenofóbico. No mínimo. Jonas conhecia as profecias de seus contemporâneos, né, dos profetas Oséias e Amós. E ele sabia que Deus havia dito que a Assíria seria um instrumento para destruir Israel no futuro. Ou seja, na mente de Jonas, a destruição de Nínive agora iria livrar, isentar o povo de Israel da destruição futura. Mas se Nínive fosse salva, a Israel continuaria em risco. Além do mais, como é que ele voltaria para Israel, olharia nos olhos dos seus irmãos e diria: eu fui lá e preguei para eles, agora Deus os livrou. A profecia daquela destruição lá continua de pé. Nós sabemos que Jonas acreditava na graça do Senhor, mas nós vemos aqui que o principal objetivo de Jonas não era a glória de Deus, e sim a glória de Israel. Para ele, a graça era um instrumento para glorificar os justos, santos eleitos de Israel, e não para glorificar o Deus portador da graça que elegeu Israel. Jonas esquece que todos nós somos, um a um, separados de Deus por causa do nosso pecado.
e que não há e nunca houve nenhuma nação ou nenhuma etnia mais ou menos merecedora da graça de Deus, nunca houve. Todos nós deveríamos estar no caminho da condenação. A eleição de Israel não é porque Israel era legal e as outras nações não eram. Meus irmãos, o Evangelho deve nos constranger sobre todas essas nossas paixões terrenas. O pastor mais citado nessa nossa série de sermões, o Iago, ele faz uma ponte legal entre o Antigo Testamento e o Novo aqui, mostrando que foi justamente na cidade de Jope, para onde Jonas foi para fugir de Deus, para fugir de pregar aos gentios. Foi nessa mesma cidade que Pedro foi constrangido pelo Evangelho a pregar na casa de um gentio. É o que a gente vê lá em Atos 10. Esse é o espírito de Jesus, esse é o espírito do Evangelho, e faltava a Jonas esse espírito. Enquanto Jesus olhava para Jerusalém, que em breve o crucificaria e chorava por saber que aquela cidade era pecadora, Jonas olha para Nínive se arrependendo e treme de ódio. É o completo oposto. Ele se esquece que a eleição de Israel foi porque Deus foi gracioso com eles. Ele se esqueceu do que aconteceu 2 páginas atrás, com ele, que não merecia ser salvo e que foi salvo por Deus. Jonas não quer que Deus faça a outras nações o que fez a Israel. Não quer que Deus faça com outras pessoas fora da sua bolha o que fez com ele. Para nós, perdão, para eles, fogo. Olhem para o versículo 2. Jonas decide orar novamente. A gente teve 2 sermões aqui que foi só uma oração de Jonas, no capítulo 2. Chegamos a outra oração, vai ser tão linda quanto. Diz assim o versículo 2: Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Veja bem o que acontece aqui. Nessa oração, Jonas finalmente revela o motivo de ter fugido do Senhor. Embora a gente já tenha dado esse spoiler desde o começo da série, né? Não foi por medo de se machucar ou algo assim, né? Muito comum a gente ouvir isso. Ah, Jonas estava com medo de ir para Nínive, o pessoal maltratar ele e tal. Não era isso o medo, não. O medo dele era acontecer o que aconteceu. Era a pregação dar certo e o povo se arrepender. E ele explica esse motivo citando a Bíblia. Cris falou aqui do Salmo 103, mas não é só ele que ele está citando aqui. Antes do Salmo 103, a gente tem Êxodo capítulo 34, versículo 6. E Jonas, bom, qual é o contexto ali, né? O capítulo 34 de Êxodo 6. Esse texto é assim que Deus se revela a Moisés no Monte Sinai. E geralmente, quando os salmistas, como no Salmo 103, ou alguns profetas citavam Êxodo 34, eles o faziam com lágrimas de gratidão, lembrando de como o Senhor é bom, rendendo glórias a Deus pelo seu amor. É um texto que fala sobre o amor de Deus. Mas Jonas é um profeta peculiar, ele é diferente dos demais. Ele é um profeta que cita o amor de Deus com ódio. Ele usa um cântico de louvor como uma acusação contra o Senhor. E ele basicamente diz o seguinte: eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor é cheio de amor. E é exatamente por isso que eu fugi. Eu odeio o fato de que o Senhor é gracioso com essa gente. E a postura de Jonas aqui é também diabólica. Porque ele faz uma edição na palavra do Senhor. Isso aqui é interessantíssimo o que ele faz aqui. É maravilhoso. Presta atenção. Se você abrir em Êxodo 34, você vai ver que o versículo 6 fala da misericórdia de Deus, mas que o versículo 7 fala da justiça punitiva de Deus. Fala de Deus como o juiz que pune o injusto, pune o mal. O versículo 6 diz: O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Mas aí o que é que diz o versículo 7? Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Jonas queria desesperadamente que Deus aplicasse o versículo 7 a Nínive.
Ao ver Deus aplicando o versículo 6, ele recita o texto pela metade. Então eu vou falar só o versículo 6, não vou falar o 7. Que é para Deus perceber que está faltando alguma coisa. Ele usa a Bíblia para encurralar Deus. Isso me lembra uma cena, que é o capítulo 4 de Mateus. Quando o diabo usa a palavra de Deus para encurralar Jesus. Jonas trata as escrituras do mesmo modo que o diabo tratou. Manipulando as escrituras, manipulando o texto bíblico para atender aos seus interesses. Foi isso que o diabo fez no deserto da tentação. Ele chegou para Jesus e citou o Salmo 91. Pula aqui do templo porque está escrito que os anjos vão te ajudar. Ele usou um texto, manipulou e distorceu para tentar a Jesus Cristo. E observem a gravidade do que Jonas faz aqui. Em sua oração, de propósito, ele corta o versículo 7 do 34, do capítulo 34 de Êxodo, né, que fala sobre o juízo de Deus. E aí, no lugar daquele final, ele faz um enxerto, que é o texto de Joel, capítulo 2, versículo 13, que diz: Tu és um Deus que desiste de enviar a calamidade. Qual que é a gravidade disso? Porque essa pregação de Joel era uma pregação de consolo para o povo de Israel. Jonas pega um versículo que foi escrito para consolar sua própria nação, distorce o sentido desse texto, joga na cara de Deus para acusá-lo de estar salvando os assírios. Ele pega uma promessa maravilhosa de graça que foi dada à sua nação e joga na cara de Deus, porque Deus teve a ousadia de aplicar essa mesma misericórdia a um povo que não é o dele. Irmãos, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, cortamos o que não nos interessa e usamos os versículos isolados para justificar o nosso ódio, os nossos preconceitos e até mesmo as nossas preferências, tá? Que sejam mais inofensivas, nós estamos imitando Satanás. Essa é a conduta de Satanás. Nós distorcemos a Bíblia para que ela caiba nos nossos interesses, na nossa caixinha, mas isso não é defender o Evangelho, isso é trabalhar para o acusador, é trabalhar para Satanás. Jonas mostra aqui que ele conhece o texto bíblico, mas ele não quer se submeter ao texto bíblico, e essa é a exata postura do inimigo de Deus. Meus irmãos, a verdade é que nós somos tentados a fazer exatamente isso porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil pregar o juízo de Deus para quem está fora da nossa bolha, seja ela uma bolha ideológica, religiosa, seja o que for, né? E pregar graça para quem está dentro dessa bolha é mais fácil. Eleições estão chegando aí, né? Nós seremos tentados novamente a manipular as escrituras para tentar vencer debates políticos. Como sempre aconteceu. E nós não estamos isentos. Precisamos orar, precisamos nos fortalecer. Porque, porque é muito fácil fazer isso. É muito mais fácil fazer isso do que ser maduros. Olhar para o texto bíblico como um texto inspirado pelo Senhor e se submeter a ele. É mais difícil. Há um detalhe também nesse texto que a gente leu que a gente não pode deixar passar. No capítulo 1, a gente deve ter comentado isso, Crisler comentou isso também, que Jonas não ora no capítulo 1. Ele vai decidindo as coisas, vai fazendo as coisas, ele vai para Jope, pega o barco, vai para a proa do barco, vai dormir, e aí chamam ele para orar, os marinheiros estavam orando, aí falam, Jonas, você tem que orar também. Ele não ora. Aí ele vai para o fundo do mar, vai dentro do peixe é que ele ora. Por que ele não ora? Sabe o que me parece? Me parece que no capítulo 1 ele sabia que estava fazendo as coisas erradas. Ele sabia, pô, tô fugindo de Deus, eu não vou orar, né? Tô fugindo dele, não faz sentido eu orar agora. Mas aqui no capítulo 4, parece que ele acha que tá certo. Ele acha que tá coberto de razão. Ele não tá orando arrependido, ele tá orando movido por um tipo especial de zelo. Ele tá sendo zeloso aqui. Porque ele acredita que está sendo zeloso pelas coisas de Deus, protegendo a pureza de Israel contra aqueles assírios nojentos, perigosos. É o mesmo zelo que Paulo fala que tinha antes da sua conversão. A gente teve série em Filipenses aqui. Em Filipenses capítulo 3, versículo 6, Paulo diz: Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Ou seja, por ser zeloso, eu persegui a igreja. Então, o zelo cego, desprovido da graça de Deus, transforma homens religiosos em assassinos. Transforma homens religiosos em pessoas que trabalham para Satanás. E é isso que a gente vê aqui acontecendo com Jonas. Ele acha que está certo. Por isso ele vai desafiar o Senhor. O Senhor tem certeza que esse zelo de Jonas ele é tão
enraizado no seu orgulho, que olha o que ele diz no versículo 3. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas prefere a morte a viver em um mundo onde Deus é gracioso com os assírios. Ele está dizendo, Senhor, se na sua igreja, se na sua congregação celestial vai caber esse tipo de gente, então eu não quero estar lá, não. Eu prefiro não fazer parte dela. Se o Senhor não vai governar o mundo do jeito que eu quero que o Senhor governe, eu não quero fazer parte desse governo. Eu desisto. E o que é que Deus poderia fazer com Jonas? Poderia simplesmente fulminá-lo. Não é verdade? Mas veja bem, é bom demais a gente vir aqui e falar de Jonas, sem que a gente preste atenção nas formas como a gente faz isso hoje. Vamos lá. Nós gostamos muito da ideia de missões. A igreja ama a ideia de missões, né? Mas lidar com as implicações da missão é um pouquinho difícil. Vamos imaginar um caso. Imagine que, pela graça de Deus, e conversamos mais cedo durante a Assembleia, acaba que um projeto que a gente entra de cabeça, mergulha para trabalhar no evangelismo, é o projeto de ir a prostíbulos, para pregar o evangelho. E esse tipo de evangelismo traz desafios muito peculiares, porque é muito desafiador você ter a sua pregação pausada porque chegou um cliente e ela precisa ir atender. Aí você tem que esperar. E aí você fica lá esperando, orando para o cliente não levar. Porque se levar, a pregação vai ter que ficar para outro dia. Se não levar, ela volta e a gente continua a conversa. Mas imagine que nós fazemos esse tipo de missão e pense que mesmo com essa programação, eu chego aqui no púlpito no domingo e digo assim, ó, gente, muito lindo esse trabalho que a gente está fazendo, a gente precisa continuar fazendo, mas não precisa trazer elas para o culto. Não precisa. Porque, sabe, aqui tem criança, vem família para cá, fica muito complicado. A gente não pode trazer elas para os nossos ambientes aqui, né? Porque, pelo menos não antes de Deus operar uma transformação nessa pessoa. Vê como eu posso tentar revestir a minha atitude preconceituosa de um zelo? Não, eu estou zelando aqui pelas crianças, pelas famílias da nossa igreja. Isso pode soar válido, mas não é. Não é. Porque Deus nos deu a responsabilidade de sermos esses agentes de transformação. Então, como é que não? Ele só vai vir quando for transformar. Quando ela estiver bem, assim que a gente olha, poxa, essa pessoa que foi plenamente restaurada, aí sim, pode vir para a igreja, né? Pode fazer parte do nosso clubinho. Você agora cumpre os requisitos. Meus irmãos, nós podemos sair na rua distribuindo folhetos, sopa, orar com as pessoas nas calçadas, mas as pessoas que nós abençoamos nas calçadas devem ser bem-vindas para vir ao nosso tempo, para adorar a Deus conosco. Porque nós não podemos ser como Jonas. Nós não podemos, pior que Jonas, nem querer que os pecadores fossem salvos, né? Mas nós não podemos, temos que ir além, nós não podemos só querer que os pecadores sejam salvos. Porque nós não podemos querer isso e, ao mesmo tempo, não querer que eles se misturem conosco. Nós não podemos exigir esse padrão de pureza moral para aceitar alguém em nosso meio. Porque a porta para que as pessoas entrem no reino de Deus não é o nosso padrão moral. É o sangue do Cordeiro, é Jesus Cristo, que remiu os pecados de israelitas e ninivitas. Mas Jonas não tinha entendido, e a gente às vezes não entende também. E aí, diante de toda essa arrogância e esse zelo adoecido do profeta, o que é que Deus faz? Deus poderia dizer, né? Já que você quer morrer por causa desse seu orgulho, então morra. Não vou fazer nada, não pode morrer. Mas ele responde: você acha certo ficar tão irado assim? Algumas traduções trazem: é razoável essa tua ira? Deus está segurando Jonas pelos ombros, está dizendo: Jonas, olhe para dentro do seu coração. Você tem o direito de se ofender com a minha bondade? Você tem esse direito? Quem é você, um pecador que acabou de precisar ser salvo das correntezas do mar? Quem é você para exigir a condenação de outros? E qual é a resposta de Jonas? Nenhuma. Ele não responde. Não tem como responder. O que é que ele faz? Ele vira as costas de Deus, para Deus, né? O versículo 5 diz que ele foi até um lugar a leste de Nínive, se afastou de Nínive, construiu um abrigo para ficar sentado na sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. E aí esse é um dos versículos mais tristes desse livro. Porque tem um avivamento acontecendo dentro da cidade. Pessoas chorando, jejuando, se arrependendo,
encontrando Jesus, encontrando o perdão de Deus. E o homem de Deus que pregou está onde? Está fora da cidade, está fora da festa, ele foge. De novo, né? Ele vai para leste de Nínive. Para quê? Para interceder por Nínive. Continuar aqui intercedendo para que esse arrependimento seja real. Ou para, sei lá, se pessoas estiverem chegando em Nínive ou saindo de Nínive, eu posso encontrá-las e pregar mais a elas. Vou discipular as pessoas. O texto diz que Jonas foi esperar para ver o que aconteceria. Ele não desistiu. Ele é persistente. É uma qualidade, persistente. Ele não desistiu da sua teologia. Ele está lá sentado, torcendo para que o arrependimento daqueles assírios seja falso. Tomara que eles se arrependam do arrependimento. Que voltem a fazer aquelas coisas terríveis. E aí Deus vai mudar de ideia e vai mandar chover fogo para acabar com aquela cidade. Jonas sentou para assistir de longe a desgraça daquele povo. Ele inventou a cultura do linchamento virtual, né, há milênios atrás. Porque aquele abrigo a leste de Nínive é o equivalente do que nós podemos criar nas nossas bolhas hoje. Nós adoramos construir abrigos fora da cidade. Nós adoramos construir os nossos fóruns na internet, as nossas bolhas ideológicas, porque aí dentro dessas bolhas nós estamos lá protegidos para ver o que acontece com quem está fora. Com quem vota de um jeito diferente, com quem tem costumes diferentes, com quem gosta de um sabor de café diferente. As coisas são estranhas, né? Copa do Mundo chegando aí, quem quer o Neymar na Copa? Quem não quer? E agora? A pessoa que não quer, tá errada. Vamos lá, é comum que nós queiramos vibrar com a destruição de quem pensa diferente de nós, meus irmãos. E notem que Jonas sai da cidade. Isso é muito emblemático. Jonas sai da cidade, ele não quer se misturar com aquele povo. E a igreja de Cristo, meus irmãos, corre um grande risco de se tornar um grande, belo, pavimentado abrigo a leste de Nínive, a leste da cidade. Um lugar onde nós vemos nos domingos, sentamos nos ar-condicionados, sentar no ar-condicionado é difícil, né? Mas sentando num ambiente climatizado, sob a sombra da nossa teologia correta. Teologia não é ruim não, tá, gente? Mas isso não basta para ser uma igreja atuante. Isso não basta para fazer o que Jesus nos mandou fazer. Aí a gente fica aqui apenas observando a cidade de Maceió afundando em pecado. E aí a gente balança a cabeça e diz, ó, aí, ó, é o fim dos tempos. Isso aí vai ser tudo julgado. Deus está vindo, Deus está vendo. Chega já. Mas o evangelho não nos chama para isso. O abrigo orgulhoso a leste de Nínive é um lugar muito perigoso para o nosso coração descansar. Nós não fomos chamados para sermos uma plateia de santos assistindo Nínive queimar. Nós somos chamados para ser um hospital operando em meio ao caos. Se a sua ortodoxia, sua teologia, sua moralidade elevada afasta você das pessoas quebradas e te coloca num pedestal para julgar essas pessoas, saiba que a sua teologia não é a teologia de Cristo, é a teologia de Jonas. E Jonas está imitando o diabo. Meus irmãos, para hoje nós temos duas aplicações. Acabando já. Primeira aplicação, meus irmãos, é que nós temos que abandonar a pasta do promotor do processo. Nós temos que abandonar os documentos que fundamentam a nossa acusação. Acho que dá para reformular essa frase. Paremos de acusar os outros. É legal isso aí, né? Não estou dizendo que a gente não deve apontar os pecados dos irmãos, tá? Veja o irmão fez uma coisa horrível. Vamos esquecer, né? Vamos deixar para lá. Então não é assim que funciona, tá? Mas o ponto é, veja como Jonas agiu. Ele abriu a Bíblia para exigir a condenação de quem ele odiava, sem que aquelas pessoas, elas mereciam condenação, tá? Mas eram pessoas arrependidas assim como ele. Ele não quis se enxergar na mesma posição que aquelas pessoas. E nessa semana nós teremos diversas oportunidades. Nós sempre temos, porque o mundo é caótico. Nós teremos de novo diversas oportunidades de abrir as nossas pastas de promotores
nos grupos de WhatsApp aí, grupo de família, enfim, sempre tem um parente difícil, tem trânsito. Trânsito é complicado, viu? Trânsito é triste. Colega de trabalho que irrita muito, sempre tem essas coisas também, né? E aí, quando a gente tiver vontade, é um desafio prático, tá, para essa semana. Se a gente tiver vontade de usar o nosso conhecimento, a nossa superioridade moral para esmagar essa pessoa, é melhor que a gente se cale. Porque nós não somos os juízes do universo. E se você não consegue dobrar os seus joelhos para pedir a salvação dessa pessoa que você odeia, que você não gosta, você não entendeu nada da graça que te salvou. Uma segunda aplicação, e essa é bem para hoje, tá? Bem para esse nosso ano agora. Não sacrifique o evangelho no altar da política. Por que eu estou falando de política? Porque nós estamos em 2026, esse é ano de eleição. E já começou de novo aí a polarização, né? Vai ser pior até chegar a eleição, vai só piorar, a tendência é essa. Só passa um pouquinho depois que a eleição acaba. Mas não se esqueça que o ódio de Jonas por Nínive era também um ódio geopolítico. Ele via os assírios de uma forma semelhante um pouco à forma que um fanático enxerga o partido inimigo, o partido da oposição, que é uma ameaça à nação. Porque é esse discurso que a gente vê, né? Não vota no fulano que ele é uma ameaça, vai acabar com o Brasil. O Brasil vai virar país X. Que depende de qual é o lado, né? O orgulho político cegou Jonas, a ponto dele preferir morrer a ver Deus salvar os seus opositores. E, irmãos, a igreja não é isenta, tá? Nós vamos votar, vamos exercer a nossa cidadania, vamos participar buscando aí o bem da nossa cidade. Mas preste muita atenção, o candidato que você vai votar não é o Messias e o candidato oposto, e eu não tem nada a ver com o nome, tá, Messias? O Messias é Jesus, não é o Salvador. E o candidato inimigo também não é o demônio, não, tá? Sempre tem essa pergunta. Você votaria no fulano até se fosse contra. Pronto, eu falo, eu votaria no fulano se fosse contra Satanás. Ele não é Satanás, né? Pode ser ruim, mas não é Satanás. Mas, meus irmãos, não permitam que o seu zelo político. Você pode estudar política, pode gostar muito do tema, estudar bastante, acompanhar as atualidades, mas não permita que o seu zelo político te torne um Jonas, que a sua ideologia te faça odiar o outro a ponto de não conseguir nem pregar o evangelho para ele. Isso acontece muito, gente. Eu já vi gente dentro de igreja dizendo: como é que pode? Fulano tá na igreja, não é petista. Ou fulano é bolsonarista. Como é que pode? Na igreja, povo desse. Era melhor que estivesse fora. E acha que Deus está aplaudindo, né? Deus está aplaudindo meu discurso, porque eu estou certo, e Deus sabe que eu estou certo. Meus irmãos, se você pensa assim, sem te dizer, você está agindo como Jonas, e esse orgulho é doentio, precisa ser tratado pelo Senhor. Nós somos cidadãos do céu, antes de sermos cidadãos do Brasil. A vontade de falar cidadãos sempre está aqui. Nunca permita que uma divergência política na urna destrua a sua missão de anunciar a graça a quem quer que seja. No fim das contas, meus irmãos, há um problema teológico em Jonas, né? Porque Jonas achava que o amor e a justiça de Deus não podiam coexistir, não podiam coabitar, estar juntos. A realidade que se Deus perdoasse os ninivitas, então ele seria injusto. Apesar de ao perdoar Jonas, ele não seria injusto, né? Continuaria sendo justo. E no fundo, meus irmãos, essa é uma pergunta que pode ser que nos surja em diversos momentos. Às vezes como uma dúvida teológica, né, que aparece e a gente vai estudar para ver como é que resolve, e às vezes é um desconforto que surge ali no coração, poxa, tal pessoa, Deus perdoando tal pessoa, essas coisas sempre acontecem. Como é que Deus pode perdoar fulano e continuar sendo justo? Mas a gente deve direcionar essa pergunta também a nós, né? Como é que Deus pode me perdoar e continuar sendo justo? Porque se Deus foi injusto ao perdoar os ninivitas, ele também foi injusto a perdoar Jonas. E também foi injusto ao nos perdoar. E aí perde todo o sentido do evangelho. Não tem para que a gente estar aqui, se a gente está todo mundo caminhando para a condenação. Se está todo mundo para o inferno, por que a gente está aqui? Está agradecendo, obrigado, Deus. Condenação. Que bom que Deus vai nos condenar. É tudo pro louvor da sua glória. E é verdade. Essa parte é verdade. Mas não sei, se eu soubesse que eu ia ser condenado, eu acho que eu não louvaria o Senhor, não. Qual é a resposta? Presta atenção. É a cruz.
É a única resposta possível. Porque na cruz a justiça de Deus não foi suspensa. Ó, vamos abandonar um pouquinho aqui a justiça para que o amor agora entre em cena. Não foi assim que funcionou. Foi lá que os dois se encontraram, onde o amor de Deus pôde brilhar, porque nós fomos libertos, mas que a justiça de Deus pôde ser satisfeita, porque os pecados foram pagos. Por isso, Deus pode olhar para um ninivita arrependido da mesma forma que olha para nós, da mesma forma que olhou para Jonas, vendo a face do Filho, a face de Jesus. Quando você olha para alguém e pensa, esse aí Deus não salva, esse aí está fora do limite que a gente impôs para a graça do Senhor. Saiba que se você acha que há um pecado grande demais, uma vida suja demais, uma história que é pesada demais para que Jesus alcance aquela pessoa, saiba que você está impondo limite ao sangue de Cristo. Está dizendo que ele não é poderoso o suficiente. Porque o mesmo Deus que te salvou pode salvar qualquer pessoa que você possa imaginar. E isso não é injustiça, não. Isso é o evangelho funcionando do jeito que deveria funcionar. A boa nova é boa demais para ficar entre nós. E nenhum de nós tem o direito de decidir para quem Deus pode ou não chegar. No fim das contas, a nossa esperança é a mesma esperança dos ninivitas. É a mesma esperança de Jonas. É a mesma esperança daqueles monstros nazistas que se converteram. Cristo. Cristo em nós. Somente Ele. E para sempre Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Apesar de nós não sermos e nós duvidarmos da tua bondade. Nós confessamos, Pai, que nós criamos barreiras que o teu evangelho não cria. Nós criamos barreiras que a tua palavra não impõe entre nós e os outros, entre a igreja e o mundo. Nós somos acostumados, Pai, a viver com pessoas semelhantes a nós, parecidas conosco. E é difícil para nós termos uma pessoa diferente sendo alcançada pelo Senhor. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos converta. Que o Senhor altere o nosso coração, que o Senhor modifique o nosso coração, molde o nosso coração, para que possamos ser mensageiros da graça, que saem dispensando o teu evangelho, espalhando o teu evangelho, a tua mensagem de salvação, para todo aquele que está disposto a ouvir, todo aquele que o teu Espírito abre o coração. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós pedimos. Amém.